Estamos aqui no ICBIT com o nosso Nutristar de verão, nesse sol maravilhoso, com a nossa nutricionista pra lá de especial, Samela Viana, que vai falar pra gente sobre segurança alimentar. Como os estabelecimentos devem se comportar em relação a isso? Vamos começar falando sobre o Manual de Boas Práticas. O que é esse Manual de Boas Práticas? Então, o manual é um documento que todo estabelecimento deve conter. E ele é feito com a cara desse estabelecimento. Então, ele é feito de acordo com a rotina desse estabelecimento, o dia a dia dele. E o que contém nesse documento? Ele vai ter os procedimentos, desde como é armazenado o alimento, até como que deve exportar o manipulador, como deve ocorrer a manipulação do alimento. Mas por que é tão importante o estabelecimento ter e seguir o Manual de Boas Práticas? Então, quando as medidas não são tomadas adequadamente, quando não é seguido o procedimento, podem ocorrer as DTAs. O que são essas DTAs? São as doenças transmitidas pelos alimentos. Quando a gente está se tratando de um ambiente que são servidas refeições coletivas, como restaurantes, bares, creches, o cuidado é ainda maior porque a quantidade de pessoas é bem maior. E quando o alimento ele é considerado contaminado? Então, a contaminação existe quando nesse alimento contém substâncias tóxicas, micro-organismos como bactérias, os vírus, os fungos ou parasitas. Então, como que ocorre essa contaminação? Essa contaminação ocorre desde o momento da colheita, não é só no restaurante. Então, na colheita, no armazenamento, ou mãos, manipulação, que a gente vai falar um pouquinho depois a seguir sobre isso. O que são micro-organismos? Então, os micro-organismos são organismos vivos, mas que a gente não consegue ver olhando. Então, se um alimento está contaminado, a gente não vai conseguir enxergar esse micro-organismo. Só é possível ver esse organismo através de um microscópio, que é aquele aparelhinho que você consegue enxergar. Há vários dados interessantes, como por exemplo, como eu tinha te falado, eles são divididos em vírus, fungos ou as bactérias. Essas doenças que a gente tinha comentado agora no começo, elas são causadas principalmente pelas bactérias. Nem sempre o alimento precisa estar com aquela aparência de estragado para dizer que ele está contaminado. Às vezes um alimento ele parece estar em perfeito estado, mas ele mesmo assim está contaminado se não forem tomadas as medidas certas. Como lavar a mão, por exemplo, uma mão suja pode ter mais micro-organismos do que pessoas no planeta, então a quantidade é bem grande. Nossa. E os parasitas, eles entram também nessa classificação? Então, os parasitas eles não entram nesse grupo dos micro-organismos. Por quê? Porque eles podem ser vistos a olho nu. Os parasitas são aqueles vermes, as lombrigas, que eles são vistos a olho nu, não precisa de um aparelho para serem vistos. Vamos com a repórter Laíra ao vivo no Colégio Santa Amália, na Saúde, para mostrar como isso funciona na prática. Obrigada, Brenda. Estou aqui com a nutricionista Rafaela Montesinos, do Colégio Santa Amália. E ela vai explicar um pouquinho pra gente, na prática, como que deve ser. Rafaela, boa tarde. Boa tarde, Laíra. Como deve ser o local de trabalho? O local de trabalho deve ser limpo e organizado para poder impedir o acúmulo de sujeiras que podem colaborar para a proliferação de micro-organismos. Outra coisa também que é legal é manter as janelas sempre teladas, também impedindo a passagem de insetos e outros animais que podem colaborar para a transmissão de doenças. Deve ter uma rede de esgoto, os ralos devem ser sempre tampados para impedir também a passagem de insetos e outros animais, as lâmpadas protegidas e os produtos de limpeza devem ser mantidos longe dos alimentos. Quais são os cuidados que devemos ter com a água de um estabelecimento? A água corrente ela deve ser tratada. Nós temos que ter muita atenção à caixa d'água. Ela sempre deve estar bem conservada e sua higienização deve ser feita a cada 6 meses. E é muito importante que a unidade tenha o POP de higienização dessa caixa d'água. Deve-se fazer com um lixo. A lixeira ela deve ser de fácil higienização. Deve ter sempre uma tampa e um sistema de pedal. O lixo deve ser retirado fora da área de produção. Deve ser lavado diariamente. O manipulador de alimentos. O manipulador de alimentos sempre tem que estar com o cabelo preso, as mulheres, usando uma rede protetora. Os homens não podem estar com barba, as mulheres não podem utilizar
utilizar maquiagem, as unhas devem estar sempre aparadas, sempre uniformizados, utilizando uniforme em boas condições. Os manipuladores não devem cantar, conversar, falar, tossir sobre os alimentos, né, no momento da produção. Os colaboradores também, quando alguma doença, né, algum resfriado, alguma outra doença, ou com ferimentos, não podem estar também trabalhando, devem ser afastados para evitar contaminações. E é importante nós mantermos a periodicidade dos exames parasitológicos. O colaborador também deve tomar banho diariamente e deve manter sempre as mãos limpas. Devem ser tomados com os ingredientes. Os ingredientes, eles devem estar em bom estado, então nós temos que ter cuidado com os nossos fornecedores para que venha de uma fonte confiável. Eles devem estar limpos. Os que são refrigerados devem ser armazenados sob refrigeração assim que eles chegam ao local. Os outros alimentos devem ser em estoque, em uma dispensa bem organizada e limpa também. Devemos ter uma atenção ao cuidado com a embalagem, então a embalagem não pode estar deteriorada, amassada, as latas, ou com alguma sujidade, algum bolor. É importante que a gente olhe essas embalagens. Elas devem ser limpas antes de ir para a produção, para ser utilizadas. E é bom sempre mantermos os alimentos identificados com etiquetas, tanto no estoque ou após a venda. Quais são os cuidados que devemos ter na hora do preparo dos alimentos? É importante que no preparo dos alimentos nós tenhamos cuidado primeiro de lavar as mãos, estar higienizando suas mãos adequadamente. Higienização também das bancadas que vão ser utilizadas, dos utensílios e dos alimentos a serem preparados. No momento do cozimento do alimento, nós temos que atingir a temperatura e o tempo de cozimento para garantir a não proliferação de micro-organismos. Os alimentos, os cozidos, nós temos que ter um cuidado de não encostar nos alimentos crus para que não haja contaminação. O óleo deve ser trocado a cada preparação. E os alimentos que estão, no caso, congelados, né, o processo de descongelamento deve ser realizado em micro-ondas ou sob refrigeração, nunca com temperatura ambiente. Devem ser tomados no transporte dos alimentos. Os alimentos eles sempre devem estar dentro de vasilhames, fechados e etiquetados. Depois do alimento pronto, quais são os cuidados na hora de servir? As mesas e cadeiras do local do refeitório devem estar sempre limpos e organizados. Temos que ter um cuidado também com os equipamentos, que devem estar higienizados, o bichô, né, mantendo sempre a temperatura, os utensílios sempre bem organizados e limpos. Temos que ter muito cuidado também com relação à temperatura desses alimentos no momento de servir. Então é importante manter sempre um controle da temperatura tanto do equipamento quanto das preparações. Os cuidados com os produtos de limpeza. Os produtos de limpeza que são utilizados para a higienização na cozinha, eles devem ser aprovados pela Anvisa. Nós temos que ter um cuidado com relação à validade, para a finalidade de cada produto, a sua utilização, e ter um cuidado com a rotatividade, como esponjas, por exemplo. As esponjas elas devem ser trocadas periodicamente. Obrigada, Rafaela. Obrigada a você, Laíra. No estúdio, Brenda. Obrigada, Laíra. Agora, a nutricionista Samila vai dar alguns exemplos pra gente. Vamos começar com a lavagem de mãos. Procedimento que, se realizado de maneira adequada, previne vários perigos aos nossos alimentos, evitando assim riscos ao consumidor. Com o sabão, devemos nos atentar a todas as partes da mão. A parte posterior da palma, a parte entre os dedos devemos lavar muito bem. Não podemos esquecer também de lavar o nosso polegar e a parte posterior dos dedos. A lavagem deve ser levada até a altura do punho. As unhas devem estar bem cortadas e sem a utilização nenhuma de esmalte, inclusive a base. Devem receber também uma atenção especial durante a lavagem para eliminar possíveis sujeiras. A torneira deve ser preferencialmente fechada com um papel toalha
para que você não contamine a sua mão novamente após a higienização. O álcool gel é necessário para finalizar. Preparamos agora um cardápio interativo e vamos relembrar algumas coisas mostradas nos vídeos e alguns pontos importantes que devem ser observados. Para começar, temos o famoso bife a cavalo. Então, quais são os cuidados que devem ser tomados? Em ambos os casos, a procedência é um fator importante, ou seja, de onde está vindo esse produto. Continuando na carne, o descongelamento deve ser realizado somente sob refrigeração ou no micro-ondas, só que somente se ele estiver no modo descongelar. A manipulação exige uma higiene tanto do manipulador quanto dos utensílios. Na cocção serão eliminados todos os micro-organismos que ainda estiverem nesse alimento. Por isso, uma temperatura adequada é necessária para uma segurança desse alimento, assim como a temperatura que vai estar no momento de distribuição, ou seja, naqueles recheios. No caso do ovo, a limpeza do ovo deve ser feita apenas no momento em que for ser utilizado. A cocção, assim como na carne, vai eliminar os micro-organismos, assim como a temperatura de distribuição. A maionese já é bem famosa quando a gente fala de contaminação alimentar. Por isso, os cuidados devem ser ainda maiores. Por exemplo, se formos usar enlatados, a lavagem dessas mesmas latas devem ser feitas adequadamente, assim como a higienização se forem utilizados os legumes. A manipulação também é importante quando lembramos da higiene do manipulador e dos utensílios, assim como a temperatura de distribuição que deve ser baixa nesse caso e o armazenamento que deve ser realizado sob refrigeração, até porque a maionese muitas vezes vai em sua composição o ovo. De sobremesa temos o mousse de chocolate como exemplo. Em muitas receitas pode haver a utilização do ovo, por isso todos aqueles cuidados são extremamente necessários na manipulação e também na refrigeração. O suco de abacaxi com hortelã pode parecer inofensivo, mas se o abacaxi e o próprio hortelã não forem higienizados da maneira adequada, podem carregar perigos com ele, assim como a manipulação e principalmente a higienização dos utensílios, inclusive os liquidificadores e facas. Para finalizar, devemos nos atentar a alguns pontos, como a contaminação cruzada, que é quando utilizamos o mesmo utensílio, por exemplo, a faca, para cortar diversos tipos de alimentos, e assim levar a contaminação de um para o outro. Também devemos tomar cuidado com a temperatura, pois se um alimento que exige refrigeração, como a maionese, for colocado durante muito tempo ao lado de um outro alimento quente, pode aumentar a temperatura da maionese e assim aumenta as chances dela se contaminar. Bom, então é isso. Espero que vocês, manipuladores, tenham aproveitado esse programa com as nossas dicas e consigam colocar em prática tudo o que foi falado aqui. Um beijo da gorda!